Esse repertório aqui que a pessoa colocou, ele está associado aos animais, tá? Então, observem que isso também é muito importante. Quando vocês forem escolher o repertório da introdução, qualquer repertório do texto, na verdade, vocês precisam prestar atenção se esse repertório está associado àquilo que você está discutindo, tá? Então, é muito importante que esse repertório da introdução, ele esteja relacionado, no mínimo ao tema, tá? Então, ela está falando aqui dos animais, certo? Mas, professora, ainda não falou do tema no repertório, realmente ela não falou do tema, mas ela falou do assunto, tá? Que é a questão de como tratar os animais, né? Ela falou dos animais, os animais é assunto, certo? O que seria o tema? Os maus tratos aos animais, aí seria o tema. No repertório dela, ela não entrou no tema, mas ela entrou no assunto, que é a questão dos animais. Então, é muito importante que quando vocês forem selecionar esse repertório da introdução, que ele seja de preferência dentro do tema, tá? E se não conseguir, não lembrou ali na hora nenhum repertório relacionado ao tema, que coloque no mínimo relacionado ao assunto. Qual é a diferença entre tema e assunto? O tema é algo mais específico, o assunto é algo mais amplo. Então, por exemplo, animais, veja que é algo amplo, tá? Então, dentro do assunto animais, eu posso falar dos maus tratos aos animais, eu posso falar, por exemplo, do tráfico de animais, da extinção de animais. Então, veja que animais é um assunto, e dentro desse assunto eu posso tirar diversos temas. Então, aqui eu tenho animais como assunto e maus tratos a animais como tema. Então, o assunto é algo mais amplo e o tema é mais específico. Então, na hora de selecionar o repertório, é muito importante que vocês observem se esse repertório está, no mínimo, relacionado ao assunto. Até aqui tudo bem? Vão interagindo aí, minha gente, pelo amor de Deus, para saber que vocês estão Tudo aqui, ok. ok? Então, vou continuar. Lembrando, sempre iniciem a redação de vocês com o repertório, ok? Então, a maneira de vocês fazerem a contextualização precisa ser sempre com repertório. Professor, é uma regra do Enem começar uma redação com repertório? Não, senhor. Não é regra do Enem. Mas é uma regra que eu estabeleci para vocês, ok? Então, sempre iniciem a redação de vocês com um repertório. A contextualização tem que ser com repertório. Pronto. Depois que colocar o repertório, você, no mínimo dentro do assunto, você vai ter que mostrar se você quer colocar uma semelhança entre o repertório e a sua tese, ou se você quer colocar um contraponto. O que é o contraponto? O contraponto é uma oposição de ideias, ok? Eu vou mostrar aqui como é que acontece, tá? Continuar a leitura. No entanto, no cenário atual, nota-se que os frequentes casos de maus-tratos contra esses seres na sociedade brasileira não têm colaborado para o ideal propagado. Observe. Aqui no repertório, ela está dizendo que os animais, né, para Voltaire, eles são como seres humanos, né? Eles têm aflições e eles precisam ser respeitados, ok? Então, é isso o conteúdo do repertório. Quando ela coloca aqui o no entanto, ela não está mostrando semelhança, ela está colocando um contraponto, ou seja, uma oposição de ideias. Qual é a oposição? É que aqui em cima ela está falando que os animais precisam ser respeitados. Quando ela coloca no entanto, ela está dizendo que na sociedade brasileira os animais não estão sendo respeitados. Ou seja, ela está colocando uma ideia de oposição. Então, todas as vezes que você for colocar um repertório, você vai escolher qual é a relação de sentido que você quer estabelecer. Nesse caso aqui, a aluna, ela colocou um contraponto, ela colocou uma oposição. Mas se ela quisesse colocar, por exemplo, algo semelhante à tese dela, ela não ia colocar o no entanto. Ela ia colocar um nesse sentido, nessa perspectiva, nesse viés, certo? Nesse contexto, ok? Então,
O elemento coesivo que é colocado aqui, ó, ele vai variar de acordo com o sentido que você quer colocar. E qual é o sentido? Sempre escolha um desses dois. Professor, é só um desses dois que a gente vai colocar? Contraponto ou semelhança? Tem mais um que é a questão do exemplo, mas eu quero que vocês sempre escolham um desses dois para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, o elemento coesivo que vai colocar aqui vai depender da relação de sentido que você quer estabelecer, certo? Então, quando ela coloca no entanto, ela está colocando ideia de oposição. Observem outra coisa. Ela gastou um período inteiro para colocar o repertório. Observem também que esse repertório não é longo, ela só gastou 2 linhas de repertório, né? É importante que vocês coloquem no máximo 2,5 linhas de repertório. Eu espero que vocês estejam anotando todas essas observações, tá? Espero que vocês estejam anotando tudo que eu estou falando, tudo não, né? Mas o mais importante do que eu estou falando aqui hoje. Então, com relação ao repertório, não se prolonga, coloca 2,5 linhas de repertório, já está ok, está perfeito, certo? Pronto. Aí, observe, aqui depois, no entanto, ela faz uma ligação entre o repertório dela e a tese. Então, quando ela diz assim, ó, os frequentes casos de maus-tratos contra esses seres na sociedade não têm colaborado para o ideal propagado. Qual é o ideal propagado? O ideal de Voltaire. E qual é a tese dela? Ela diz que existem frequentes casos de maus-tratos de animais na sociedade brasileira. Essa é a tese dela, ok? Então, observe que você vai ligar o repertório com o quê? Com a tese. Então, qual é a ordem? Primeiro o repertório, fecha o período, põe um ponto, põe o elemento coesivo, depois do elemento coesivo, você vai colocar a sua tese, ok? Pronto, colocou a tese. Tal impasse. Quando ela diz tal impasse, ela está se referindo ao que ela colocou na tese, ela está retomando. Tal impasse é resultado, sobretudo, da precariedade de fiscalização do poder público aos animais, bem como da falta de sensibilidade da população agressora. Quem sabe identificar quais foram os 2 argumentos dela? De dizer assim, professor, o argumento 1 dela é esse, o argumento 2 dela é esse. Ninguém vai falar? Não conseguiram identificar os argumentos dela? Soraya, Silmara, Júnior. Quais são os 2 argumentos dela? Vocês estão aí? A falta de sensibilidade da população agressora Ah, e esse que você falou tá certo, falta o outro. essa parte aí do que fala do poder público. Isso, a precariedade Precariedade. da fiscalização do poder público. Ok. Isso. Então, veja, a precariedade de fiscalização é um argumento 1, né? E a falta de sensibilidade da população, argumento 2. Aí vamos revisar aqui tudo que aparece na introdução, que é isso que eu quero na redação de vocês, certo? Eu quero repertório. Logo em seguida, depois do repertório, você vai colocar a sua tese. Lembrem de, antes de colocar a tese, colocar um elemento coesivo, tá? E a escolha desse elemento coesivo vai depender da relação de sentido que você quer estabelecer, tá? Se for uma oposição, pode colocar no entanto, entretanto, né? Se você quer mostrar semelhanças entre o repertório e a tese, você coloca nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva, diante disso, certo? E aí, colocou a tese, depois que coloca a tese, vai colocar o argumento 1 e o argumento 2. Então, a introdução de vocês só precisa ter isso. Tudo que você colocar mais que isso é desnecessário e vai lhe atrapalhar, ok?
Entendido até aqui a parte da introdução? Deu para compreender tudo que precisa aparecer na introdução? Sim. Ok. Gente, interajam, pelo amor de Deus. Só Clevison que interage. Vamos lá para o segundo parágrafo. Né? A gente já vai entrar agora na argumentação. Diante disso, gente, uma coisa que eu fico, assim, injuriada mesmo, quando eu vou corrigir a redação, e aqui não tem nenhum elemento coesivo. Eu já disse, tá? Pode ser que na aula que você assistiu sobre a competência 4, sobre o uso de elementos coesivos, você acabou se passando, não percebeu que realmente tinha que ter, né? Mas tem que ter um elemento coesivo no início dos parágrafos. Só não precisa na introdução, tá? Porque na introdução você não está ligando nada. Mas observe, quando eu coloco diante disso aqui, tá? O que é que está acontecendo? É diante de quê? Diante de tudo que eu apresentei na introdução. Então, é para isso que serve esse elemento coesivo aqui. Ela está dizendo assim, olha, diante de tudo que eu disse lá em cima, eu quero falar isso que eu vou dizer aqui na frente agora, nesse momento, tá? Então, precisa colocar. Professora, e se eu já uso diante disso em outro lugar, eu posso substituir? Pode. Você pode colocar diante disso, você pode colocar nesse contexto, certo? Você pode colocar... eu só gosto desses dois. E aqui a gente não tem muita opção, não, porque tem que ser um que una o parágrafo de cima com esse, tá? Digita a sala de espera, peraí. Continuando. Então, coloque ou diante disso ou nesse contexto, tá? Pode ser nessa perspectiva também, ok? Professora, pode colocar aqui primeiramente? Poder pode, mas não deve. Por quê? Porque quando você coloca primeiramente, deixa eu ver outro que vocês gostavam de colocar antigamente. Primeiramente, a princípio, né? Muita gente ainda tem o hábito de colocar, né? Aqui, primeiramente, então, a princípio. Por que que não é legal? Porque esse elemento coesivo que é colocado aqui, como eu falei para vocês, tem que estabelecer uma relação de sentido com o parágrafo anterior. Se eu coloco primeiramente, eu não estou estabelecendo essa relação de sentido com o parágrafo anterior. O primeiramente só está marcando uma sequência. Então, quando eu coloco primeiramente, eu estou dizendo assim, olha, primeiro eu vou falar isso e depois eu vou falar outra coisa. É isso que eu estou dizendo. Mas eu não estou retomando a ideia do parágrafo anterior, tá? E aí, a gente chama isso aqui de operador argumentativo. Por que ele é operador argumentativo? Porque ele está fazendo uma ligação entre a ideia anterior, tá? Então, é muito importante que vocês façam a escolha certa do elemento coesivo que coloca aqui. Então, diante disso, é imprescindível discutir que a ineficácia do poder público de fiscalização e proteção dos animais é um grande fator contribuinte para a realização dos maus tratos sofridos por eles. Observem uma coisa. Ela citou essa questão da falta de fiscalização lá na introdução, não foi? Aí você diz, professora, veja, não fica repetitivo não, já citou isso lá em cima e colocar aqui de novo, né? Mas você tem que observar que na hora de apresentar o argumento na introdução, vocês vão apresentar ele de uma forma mais objetiva, mais sucinta, tá? E quando você for apresentar seu argumento aqui no início do parágrafo, novamente, você vai se prolongar mais, vai colocar mais informações, vai adicionar informações àquele argumento, tá? Uma coisa importante, que foi uma falha dela aqui, e que eu não quero que vocês cometam, é o seguinte: quando for retomar aqui o argumento, não coloque com as mesmas palavras, não, tá? Sei lá, tem palavra que eu sei que é difícil de você achar um sinônimo e tal, mas a maioria dá para a gente fazer substituição. Então, pegue a mesma ideia
e coloque aqui com outras palavras. Porque se você usa as mesmas palavras que você colocou lá em cima, fica repetitivo, seu texto fica repetitivo, tá? Então, cuidado com isso. Então, na hora de retomar o argumento aqui, tenha o cuidado de colocar com outras palavras, não utilize as mesmas palavras que utilizou lá em cima, não. Agora, tem que prestar atenção, porque precisa manter a mesma relação de sentido. Pode falar, Cleber. Você ia falar? No, ca... no caso, essa repetição de palavras. Seu áudio parou aqui, Cleber. Você começou a falar e sumiu aí. Tá me Tá ouvindo? ouvindo agora? Agora eu estou lhe ouvindo. Repita a pergunta. Tô. No caso aí, essa questão de repetição é penalizado na competência 4. Ela é penalizada na competência 4, sim. E além de penalizar na competência 4, o avaliador ele pode entender que você está meio que andando em círculo, sempre dizendo a mesma coisa. Isso pode lhe prejudicar também na competência 3. Então, pode penalizar na 4, que você fica, por exemplo, repetindo a palavra fiscalização a vida toda, né? É penalizado sim na competência 4. Além disso, pode lhe prejudicar na sua argumentação, porque ele vai achar, né, ele vai dizer, não, ele está aqui andando em círculos, né, sempre me dizendo a mesma coisa. É para colocar a mesma ideia? Sim, é a mesma ideia, mas com outras palavras e com mais detalhes, com mais explicações, né, de uma maneira mais específica, tá? Continuando. Nesse viés, cabe citar um levantamento da Organização Mundial da Saúde, o qual afirma que o Brasil possui cerca de 30 milhões de animais abandonados e que sofrem variadas formas de, não entendi essa palavra não, violência diariamente. Aí aqui, essa parte é o quê? O repertório, né? Esse repertório aqui, é muito importante que você selecione um repertório o mais próximo do argumento possível, tá? Esse repertório que ela colocou aqui, deixa eu ver, ele não está totalmente relacionado ao argumento. Por quê? Porque o argumento falava da questão da fiscalização. Então, o interessante é que esse repertório fosse já relacionado à questão da fiscalização, né? Para poder a ligação ficar mais clara, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção na hora de escolher o repertório também. Mas, professora, ela vai perder ponto porque ela colocou esse repertório aqui, que não fala de fiscalização? Não. Eu só vou dizer se ela vai perder ponto quando eu for ler o restante aqui, a discussão. O que vai dizer se está legal, né, o uso daquele repertório é o que você vai dizer depois dele. É a ligação que você vai fazer com a sua discussão. Então, precisa prestar atenção se você está fazendo a ligação correta, tá? Eu vou mostrar para vocês o que seria essa ligação correta. Isso ocorre porque a fiscalização no tocante à penalidade dos maus tratos de animais é falha na sociedade brasileira, visto que esses crimes são classificados de menor potencial ofensivo e, na maioria dos casos, não admitem prisão imediata, o que faz os agressores persistirem na prática devido à punição. Observem uma coisa. Quando ela coloca aqui, isso ocorre porque ela está estabelecendo uma relação de causa e consequência, né? Então, por exemplo, ela está dizendo qual é o motivo, né, que leva a acontecerem esses 30 milhões de abandonos e de maus tratos, de violência, tá? Então, observe que ela estabeleceu ali uma relação de causa-consequência. Então, ficou interligado, né? E aí ela não ficou só nesse negócio de que eles são agredidos, são abandonados e pronto, né? Ela foi e colocou, estabeleceu a relação de causa e consequência, né? Então, o motivo que leva a essa violência que ela citou no repertório é a falta de fiscalização, ela fez a ponte, né? Ela explica também por que esses crimes são classificados de menor potencial ofensivo, né? E na maioria dos casos não admitem prisão imediata.
Então, ela está explicando de que forma essa ausência de fiscalização interfere nesses casos de violência. Ela está dizendo o seguinte, como esses crimes não são colocados com um teor de gravidade, né? Essas pessoas não são presas imediatamente, né? E aí isso faz com que os agressores persistam, né? Na questão do crime, tá? Então, observe que ela associa a falta de fiscalização, a falta de punição e tal. E aí, se você parar para pensar, você vai dizer, mas, professor, o repertório dela não fala de fiscalização, mas ela estabeleceu uma relação de causa e consequência, tá? Então, é isso que eu quero. Não precisa ser dessa forma, viu? Vocês podem colocar aqui semelhanças ou diferenças, por exemplo, tá? Então, você pode mostrar aqui o que é que há de semelhante entre o repertório e o seu argumento, tá? Ou então, o que é que há de oposição entre a informação do repertório e o seu argumento. Outra coisa importante, minha gente, é ter cuidado para essa parte aqui da discussão, depois do repertório, está sempre associada ao argumento. Então, por exemplo, ela falou aqui da ineficácia da fiscalização e proteção dos animais. Não pode fugir disso. Essa discussão que vem do repertório tem que falar da questão da fiscalização e da proteção. Não pode fugir disso. Não inventem falar de outra coisa que você não citou, tá? É para se manter ali naquele caminho. Cuidado para não se desviar. Tem gente que se perde nessa parte. Essa parte aqui desse ponto, aqui, ó, isso ocorre. Até a palavra punição é a parte mais importante do parágrafo de vocês, certo? Por quê? Porque é onde vocês estão explicando por que o problema acontece. É onde vocês estão mostrando na prática como é que ele acontece, tá? É a parte mais importante do parágrafo da argumentação, é essa discussão que você abre depois do repertório. Por quê? Porque aqui em cima você só apresentou o argumento. Depois você apresentou o seu repertório. Então, o que vai ser mais importante? A sua discussão, com base no repertório e com base no seu argumento. E é essa parte que vem aqui, ó, desse ponto, né, do isso ocorre, até punição. Entendido até aqui, minha gente? Estão compreendendo direitinho a estrutura? Sim. Pronto, vou continuar. Logo, é necessário que o poder público cumpra efetivos mecanismos de proteção e fiscalização dos atos de violência sofridos pelos animais. Uma das formas de você fechar aqui os parágrafos da argumentação é você apresentando a necessidade de se fazer algo, eu chamo isso de anúncio da proposta, tá? Anúncio da proposta de intervenção. Ou então, você pode simplesmente apresentar uma consequência do problema. Nesse caso aqui, ela optou por fazer o anúncio da proposta, tá? Então, ela disse que, diante disso que ela discutiu, ela acha relevante que o poder público promova, né, mecanismos de proteção, né, relacionados a essa falta de fiscalização, tá? Outra coisa importante, professor, eu posso citar um agente aqui, porque ela colocou o poder público. O poder público é um agente de lá da proposta de intervenção, né? Posso citar um agente aqui? Pode, sem problema. Desde que esse agente que você citou esteja associado ao que você discutiu anteriormente. Então, por exemplo, se ela tivesse colocado aqui escola, mídia, famílias, não teria relação de sentido. Ela ia perder na competência 3, tá? Então, se você for citar um órgão aqui, um agente, você precisa, no mínimo, ter citado algum problema relacionado a ele. Você não pode jogar o poder público aqui no final do parágrafo sem você ter falado em momento algum dentro do seu parágrafo sobre poder público, tá? Então, é muito importante que, caso vá colocar um agente aqui, né, para fazer o anúncio da proposta, que esse agente esteja relacionado ao que você discutiu dentro do seu parágrafo, tá?
Ou então, como eu falei, você pode finalizar apresentando uma consequência do problema. Aí, em vez de colocar o logo, poderia colocar por conseguinte, observa-se que. Aí você diz qual é a consequência daquele problema que você discutiu. Ok? Tudo bem até aqui? Professora, Pode falar. se como o aluno fez aí, ele citou o poder público. Quando estiver fazendo a proposta de intervenção, tem que citar novamente o poder público como agente ou tem que mudar? Tem que citar. Não pode inventar outro mais. Por quê? Porque tem que estar associado ao que foi discutido na argumentação. Certo? Vamos para o próximo. Entendi. Diminuir aqui um pouquinho, gente. Vamos para o próximo. Outro, sim, é essencial ressaltar que a falta de sensibilidade da sociedade agressora de animais é um dos principais desafios existentes e constantes no Brasil. Gente, eu estou observando as falhas do texto dela e já vou apontar para vocês não cometerem. Eu percebi que ela está sempre colocando as mesmas palavras. Então, ela retomou aqui o argumento, né? Apresentou o argumento do mesmo jeito que ela apresentou lá na introdução. Eu não quero que vocês